aproveitar aqui nessa estada um número máximo de informação para que numa próxima você já venha mais pronto. Exato. Não há limite de transferência de informação. Isso pode ser assustador, mas é a pura verdade. Então pensa. No YouTube tem documentários que mostram o que é, com detalhes, a engenharia do consentimento. Quando terminou a Primeira Guerra, o sobrinho do Freud, Edward Bernays, ele é pai das relações públicas. Ele inventou essa profissão, relações públicas. Ele começou a oferecer os seus serviços aos governos, às corporações, à indústria que estava emergindo no pós-guerra, informações a respeito de como funciona a mente do ser humano. Quando você está sendo oprimido fisicamente ou psicologicamente, isso está claro para você. Você sabe que isso está acontecendo e você pode tomar providências. Na manipulação por consentimento, a vítima não sabe que está sendo manipulada. Perverso, né? Toda essa engenharia do consentimento, ela é tão importante. O próprio autor disse que não dá para dimensionar a importância da engenharia do consentimento. Ela tinha que ser colocada de qualquer maneira. E ela está dentro da educação, poder econômico, ela está dentro do poder político. Eu vou ler aqui, um dos mentores disse: é a minoria inteligente de homens responsáveis que deve controlar a tomada de decisões, responsável pela elaboração de políticas e formação de uma saudável opinião pública, através da manufatura do consentimento. O público deve ser colocado em seu lugar, a de espectadores da ação e não de participantes. Os arquitetos do poder devem criar uma força que possa ser sentida, mas não vista. O poder permanecerá forte enquanto permanecer na sombra. Exposto à luz do sol, começará a evaporar. Enormes recursos foram canalizados para que houvesse o apoio das escolas, das universidades, da indústria cultural e dos governos. A engenharia do consentimento, ela permeia tudo que nós vemos. Qual é o mecanismo? É através da mídia, que é a maneira que se comunica às massas. Uma única fonte emitindo informações para um número gigantesco de pessoas ao mesmo tempo e que faz com que essas pessoas pensem como uma massa. Manipular uma pessoa é mais difícil do que manipular uma massa. Isso tem todas as razões psicológicas, né? Que determinam por que isso acontece. Todas as informações que nós temos, televisão, internet, livro, músicas, jogos eletrônicos, filmes, cinema, todos eles contêm uma informação oculta que diz respeito aos interesses de quem está liberando essa informação. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, em 1983, os detentores dessa mídia toda, que eu falei agora, eram divididos em 50 corporações. 20 anos depois, em 2004, esse número caiu a 5. Então, 5 organizações cuidam de tudo o que é passado para nós. Vocês imaginam o poder que tem saber disso? É incutido uma ideia, isso é outro princípio, gradualidade. Eu causo um problema e eu te dou uma solução. Só que isso tem que ser gradual, não pode ser colocado assim de imediato, porque as pessoas reagem. Agora, uma massa que está adormecida, anestesiada pela distração que a mídia traz, ela não vai reagir. Ela vai achar, inclusive, que está muito bom. Eles foram vencedores, no caso, né? Exato. Então, se você perguntar para um indivíduo comum,
Vamos fazer o que em relação a isso? Isso não é possível porque o governo, o poder, todas essas instituições, elas são muito poderosas e você não pode fazer nada contra um. Isso é uma maneira que eles fazem para que você se diminua e que não enxergue o todo. O princípio da distração é muito importante. Ele utiliza duas ferramentas muito impactantes, que é te manter ocupado o máximo de tempo possível para tirar a tua atenção dos reais problemas que estão acontecendo. Política, né? Do pão e circo. Então tem muita coisa acontecendo aí fora, mas se você estiver assistindo o programinha dominical, o programinha da tarde, o programinha de humor, etc., ou o futebol, o tempo todo sai de um, entra em outro. Ninguém está falando aqui que não se assiste mais televisão. Você tem que ter critério para sentar na frente de uma televisão e abrir a sua mente porque está sendo transmitido para você. É isso que nós estamos tentando mostrar. Até onde vai a manipulação que vem e que entra dentro do teu lar. A distração, além de te manter afastado dos reais problemas, ela rouba tempo e energia para que você estude. Então, quem é que vai querer estudar mecânica quântica, ler os livros necessários, toda a literatura que vai trazer para você essa consciência? Você vai se interessar por neurociência, por psicologia, por biologia, por cibernética, que seja. Você vai se interessar, vai chegar em casa e vai abrir um livro desse. Não dá para concorrer com essa mídia. Então você tem que fazer um esforço extra, gastar uma energia extra no final do teu dia, no teu final de semana, que também incutem nas nossas cabeças que final de semana é para não se pensar em nada. Tem que se divertir ao máximo. Imagina, depois eu penso. À noite é para descansar. E assim se mantém a população com o menor nível educacional possível, que é o outro princípio. Mantém-se a população com o pior nível de educação fora, porque o que é determinado por um governo para ser ensinado também está debaixo dessa engenharia do consentimento. Não é qualquer coisa que pode ser ensinada. Senão, as crianças estariam de cedo no maternal aprendendo, brincando com átomos, né? A realidade última delas, e elas vão conhecer o átomo quando? Lá na frente, quando já estão bem catequizadas. É fundamental que se conheça como funciona a realidade. Por isso esse trabalho todo foi lá e buscou fragmentos, juntou, está deixando da maneira mais mastigada possível para que não se cansem. Agora, isso tem que ser lido, isso tem que ser estudado, perguntado, anotado, voltar a estudar, sair do sono. Porque é assim que eles manipulam. Eles colocam o enfoque inteiro em cima do emocional. As pessoas compram por emoção, por impulso. Quantas coisas vocês não compraram e depois se arrependeram? Estavam tristes, estavam chateados, estavam excitados demais e não deram a vazão correta e foram lá e compraram um sapato que não precisa, um aparelho que não sabem nem usar. Então, a ideia é essa. Você vê na propaganda, a propaganda usa muito bem os arquétipos, né? O marketing usa muito bem isso. Figuras de bebês, de crianças, de cachorrinho, para deixar você bem enternecido, principalmente as mulheres, para comprar muito. Isso. O sexo, então, é utilizado de uma forma brilhante para os dois, né? Para impulsionar o consumo.
É a associação, né, de bebidas com mulheres e tudo. Utiliza-se uma linguagem simples e que trata você como uma criança de 12 anos, no máximo. Infantilizar o adulto é uma estratégia importante, porque por autossugestão, o adulto realmente responde a isso. Então, uma criança de 12 anos, ela não vai ter tanto critério racional para responder, então ela vai responder para você. O adulto vai responder como se fosse uma criança. E assim você manipula. Mais uma vez, oferecem um problema, vão criando um problema. Olha, a violência está assim. A violência é fomentada pelo poder. Aí quando ela explode, olha, nós vamos ter que tomar essas medidas. Vocês concordam? Plenamente. Já deviam ter sido tomadas. E você vai pensando que está pensando sozinho. Tudo isso é incutido. Então, a mídia de massa, ela tem esse papel. E é interessante que todos comecem a observar isso em tudo que entra de informação. Revistas, todas as pesquisas políticas que nos são dadas, mastigadas. Os nossos apresentadores de televisão, os nossos ídolos, são todos forjados para substituir a figura paterna. Uma massa, ela não pensa sozinha, então ela precisa de alguém que pense por ela. Então nós criamos os nossos ídolos, que ditam o que é moda, o que é bonito, o que não é, o que é para ser utilizado. Inclusive, os rebeldes que aparecem por aí também são manufaturados pela mídia toda. Tudo isso é muito bem estruturado. Agora, tudo isso, toda essa engenharia do consentimento, ela acabou gerando pelos livros, né, de Bernays, algo que talvez nem ele mesmo esperasse, né? Esse livro foi lido por Goebbels, né, que fomentou toda a campanha nazista. Então, vocês lembram, né, como a massa era manipulada. Então, algo que pode ser, que é criado para um fim, é utilizado pelo poder para manipular um pouco mais. Tudo é assim. Tudo que se faz, toda a ferramenta que é utilizada para desenvolver